Olá! A Câmara aprovou um projeto que aumenta a pena para quem furtar ou roubar cabos e fios de energia elétrica e telecomunicações. Outros equipamentos ligados à geração de energia também estão no projeto. A pena por furto desses bens passará de prisão de 1 a 4 anos para 2 a 8 anos e inclui também materiais de ferroviárias ou metrô. O texto será enviado à sanção presidencial já. Para sabermos mais detalhes, eu converso agora com o deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, que foi o relator do projeto. Olá, deputado, muito bem-vindo mais uma vez ao Palavra Aberta. Deputado, por que os ladrões se interessam tanto em roubar fios e esses cabos de eletricidade? O que atrai eles? É porque são de cobre? Na verdade, é esse material que é o cobre, não é? Que é um material altamente vendável, não é? E, na verdade, esse roubo, ele é um roubo feito muito por dependentes químicos, não é? É óbvio que há uma organização criminosa por detrás disso, mas não é algo, digamos, lucrativo, que possa gerar um retorno econômico muito grande, não é? São pequenos furtos, mas que causa algo que impacta negativamente toda a sociedade, não é? Isso, causa as interrupções, né? E, obviamente, se você não endurece essa pena, isso acaba ficando quase como uma cultura de roubo, não é? Eu sou do Rio de Janeiro e eu fiquei muito feliz por poder relatar esse projeto que aumentou esta pena e que ampliou também, né? E que ampliou também para outros furtos, não é? Tudo aquilo que é furtado e que pode causar impacto negativo na sociedade, seja na área ferroviária, seja na área de comunicação, não é? Tudo isto já estava virando uma cultura de crime, principalmente no Rio de Janeiro e nas grandes metrópoles, não é? Estava sendo normalizado. Estava sendo normalizado. E quando você ia pegar esse meliante, ele era alguém envolvido em algum processo de dependência química e que via naquele roubo algo que para ele sim era significativo financeiramente. Então você não tem aí uma organização criminosa, não é, como o PCC, como o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O que você tem são pessoas individuais, obviamente que com certo nível de organização criminosa, mas em uma outra escala, né? Deputado, o principal problema causado por esses roubos é falta de luz, Sim. falta de telefonia Sim. em casa, falta de... Sim. Por exemplo, você está assistindo sua novela ou seu jornal. Exatamente. E aí tem a interrupção ali. E você também pode ter outros problemas muito mais graves, não é? Que fornecimento, né, de energia para um hospital, não é? Você pode ter uma interrupção de um transporte de grande massa, como trem, como metrô, por exemplo, isso causando um impacto negativo muito grande no dia a dia do cidadão. Então, parece que é algo de menor relevância, mas é o tipo do crime que precisa ser veementemente coibido pelo Estado, não é? Repito, para que ele não se torne uma cultura perniciosa e para que esses impactos negativos reduzam. Deputado, como é que ficou a pena para quem roubar itens de ferrovias e metrôs? Porque é diferente nesse caso, né? A pena ficou, de um modo geral, de 2 a 8 anos de prisão, não é? E você tem também, Nesse caso, acho que é de 4 a 10 e será aumentada em Isso, um de terço... 6 a 12. Isso aí, de 6 a 12, não é?
caso ocorra Porque pode ser aumentado em 1/3, isso, em de 1/3 à metade. Isso Eu não mesmo. entendi esse 1/3 Isso à metade. mesmo. Olha só, na verdade, o que acontece? Quando você tem esses casos aí de roubos, não é? De pequenos cabos, não é? E que não são roubos que causam grande impacto na sociedade. Quando você pega, por exemplo, esses roubos que causam esse impacto negativo, por exemplo, um cabo que ele parou uma linha ferroviária, por exemplo, certo? Esse crime, por exemplo, estava entre 4 a 10 anos de prisão, não é? Só que nós aumentamos 1/3. E aí ele foi de 6 para 12 anos de prisão. Ah, entendi. Isso. E quais os casos em que a pena pode chegar a 10 anos de prisão? Caso o roubo de bens, caso haja o roubo de bens da União. Isso, né? exatamente isso. Isso, exatamente isso. Então, quando você tiver roubos de bens da União, tá certo? E aí quando eu falo aqui União, não é, você tem aí município, você tem o Estado e você tem a União em si, não é? Todas as vezes que houver roubos que afetem, não é, esse trabalhar da União, não é pelo povo, obviamente, então você tem esse acréscimo ainda da pena. A gente Porque tentou normalmente fazer aí vai ser que vai causar um impacto maior. Impacto maior, né? Então a gente tentou fazer esse escalonamento da pena dentro da gravidade do impacto que esse roubo vem aí causando, não é? Então, quanto mais impacto, aí a pena tende a aumentar. Porque nesses casos, eles podem envolver, esse tipo de interrupção pode envolver também serviços como saneamento básico e transporte, que o senhor já citou. Exatamente. Até saneamento, né? É tudo, porque na verdade interligado. Tudo isso está realmente interligado, não é? O que nós agora precisamos é divulgar essa lei, que vai ser agora sancionada pelo presidente da República, eu tenho certeza disso, e para que, através da divulgação dessa lei, não é, esses meliantes, estas pessoas que vivem desse tipo de roubo e furto, não é, possam ter consciência de que a lei vai pesar mais duramente sobre eles. Que é melhor eles irem fazer outra coisa, né? Faz outra coisa e de preferência que faça algo que seja produtivo para a nossa sociedade. Deputado, o que a lavagem de dinheiro tem a ver com roubo de cabos, que também está no projeto? Porque, na verdade, todo crime que envolve organização criminosa, mesmo ela sendo de baixa escala, você tem a lavagem de dinheiro envolvida ali de alguma forma, não é? Por quê? Porque o crime, ele não vive sem esse processo da lavagem de dinheiro, não é? Seja em que esfera ele esteja. E o autor do projeto, não é? Ele verificou de que até nesses crimes, não é, ditos como pequenos crimes, você tem, de alguma forma, também ali um processo de lavagem de dinheiro, muitas vezes envolvendo ferros velhos e algo semelhante, que são os interceptadores, que, aliás, com o sancionar dessa lei, passa também a serem também criminalizados. Então, qualquer tipo de receptação... A pena variável de 1 a 8 passa a ser aplicada em dobro. Em dobro. Para receptação. Para quem receptar. Por quê? Porque, na verdade, esse... Tem que ter esse mercado. Esse receptador, senão não existe que aí entra a lavagem, aí não é de dinheiro, esse receptador que ele é o grande financiador dessa cadeia criminosa. Por quê? Porque se não tem a quem vender, se não tem a quem repassar, então, na verdade, você não tem esse crime acontecendo. Por isso é que se pesa muito mais a mão nesse receptador.
No caso da lavagem de dinheiro, só para lembrar, a pena de reclusão, que era de 3 a 10 anos, aumenta passa para de 2 a 12. Exatamente, né? exatamente. E é interessante isso aqui, né, que a lei também fala nas próprias empresas de comunicação. Até as empresas de comunicação podem ser responsabilizadas, né, deputado? Exatamente. Elas seriam receptadoras, às vezes? Por quê? Nessa lei que nós agora regulamentamos, não é? Essa concessão desses serviços, as penas que foram, nesse caso aí, listadas, são penas, como é que eu vou explicar? São penas de advertência, tá certo? Isso. Então, a multa, suspensão temporária, caducidade, que seriam aplicadas para essas concessionárias também. Mas esse que é o crime delas? Elas seriam receptadoras não, desse material? Elas não seriam vezes? receptadoras desse material, mas muitas vezes elas não se preparam para esse tipo de crime, não é? E aí Ou não fazem nada quando acontece? Ela não pode ser apenas passiva nesse processo. Ela precisa de alguma forma mostrar para a sociedade que ela criou mecanismos para dificultar esse tipo de ação criminosa. Entendi. Vamos esperar aí a sanção. Muito obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, sobre o projeto que aumenta as penas para o roubo de fios e cabos de eletricidade e telecomunicações. O projeto foi aprovado pela Câmara e vai à sanção presidencial. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta. Ela fica no YouTube da Câmara. Até mais.